E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz, e o nosso grupo é formado pelo João, o Leonan, o Matheus e eu. Iremos falar sobre o World Conquer Network, ou Rede de Conquista Global. Bom, basicamente, ela se refere a uma ideia fictícia em que uma rede de computadores avançados é utilizada por uma entidade ou grupo para conquistar o controle mundial. Nesse contexto, ela representa uma infraestrutura global altamente desenvolvida, capaz de conectar e controlar quaisquer dispositivos do planeta, assim tendo controle sobre a sociedade em geral. Com esse poder, o grupo controlador consegue fazer praticamente qualquer coisa, desde vigilância em massa até o controle de sistemas críticos como energia, defesas e finanças, etc. Tudo com o único objetivo de alcançar a dominação global. Um exemplo disso é a Skynet do filme O Exterminador do Futuro, onde ela é retratada como uma rede de computadores militares avançados, que adquiriu autoconsciência e decidiu exterminar a humanidade, pois a considerava uma ameaça à sua existência. Nesse caso, a própria inteligência artificial criada para a conquista global se rebelou contra seus criadores. Porém, ela ficou mais conhecida pela ideia perturbadora de uma IA se rebelar do que pela rede de controle mundial. Bom, eu vou falar um pouco sobre desafios tecnológicos envolvidos na implementação de uma rede dessa magnitude e dessa complexidade no mundo real. Então, em termos de infraestrutura, existem 5 principais fatores que a gente selecionou, que devem ser levados em consideração quando a gente pensa numa rede desse tipo. O primeiro deles é em relação à escalabilidade. O sistema tem que ser capaz de lidar com um grande número de dispositivos e de usuários, e isso exigiria uma arquitetura altamente escalável, né, capaz de lidar com um enorme volume de dados. Outro aspecto que deve ser considerado é a interoperabilidade da rede, já que os dispositivos se diferenciam em tipo e em funcionalidade e que, portanto, possuem diferentes protocolos de comunicação, né? Então, essa rede deveria ser capaz de entender e de responder a todos esses tipos de protocolos, ou então, no caso de uma situação hipotética, ela deveria ser capaz de definir um protocolo de comunicação padrão em que todos esses dispositivos pudessem se comunicar. Então, além disso, o sistema também deveria possuir um alto nível de confiabilidade, já que o funcionamento dele se baseia na operação de diversos dispositivos ao mesmo tempo, né, em tempo real. Então, seria necessário a existência de sistemas redundantes, tanto para hardware quanto para software, e também uma alta tolerância a falhas e erros dos dispositivos. A inteligência artificial por trás desse sistema deveria ser extremamente avançada, né, capaz de aprender e de se adaptar a novas situações, e também tem que ser capaz de processar grandes quantidades de dados sob diferentes contextos, tudo isso em tempo real. Então, seria necessário desenvolver um sistema computacional desse tipo, e isso exigiria avanços significativos na tecnologia de inteligência artificial e de algoritmos, né? E por último, o sistema também exigiria grande robustez na parte de segurança, já que seria um constante alvo de ataques cibernéticos. Então, nesse caso, o sistema precisaria ter essa camada de segurança presente também na parte de hardware do sistema, não só em software. Então, em resumo, né, criar um sistema desse tipo, um sistema global capaz de controlar todos os dispositivos eletrônicos, iria exigir avanços significativos na tecnologia de hardware e de software, e também deveria ser necessário levar em consideração algumas preocupações éticas e alguns riscos potenciais que envolvem a sua existência. A inteligência artificial apresenta uma série de questões éticas muito complexas e é um tema abordado em diversos tratados internacionais. Os desenvolvedores de AI precisam ter responsabilidade em relação ao desenvolvimento de seus sistemas. Então, seus sistemas precisam ser coesos, eles precisam ser explicáveis, compreensíveis e justificáveis. Os algoritmos de AI também podem ser muito tendenciosos nas decisões, já que muitas vezes eles podem ser baseados, treinados em cima de uma quantidade muito grande de dados sem supervisão. Outro aspecto muito importante é a privacidade e proteção dos dados, já que muitas vezes a IA processa uma grande quantidade de dados, muitas vezes pessoais. E o GDPR, que é o Tratado sobre Proteção de Dados europeu, discute sobre como deve funcionar a proteção dos dados e como a IA pode processar e acessar esses dados. O que também leva a gente a pensar sobre como e quem responsabilizar sobre as ações de uma IA mais autônoma. E, finalmente,
o maior risco de todos: armas autônomas e inteligências artificiais com capacidade letal, como drones e robôs militares. Então, atualmente, o Tratado sobre Comércio de Armas das Nações Unidas, que regulamenta e busca regulamentar armas que utilizam inteligência artificial e têm capacidade letal.